Fala galera, beleza? Aqui é o Raidenx e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleator Geeks. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série, contando a história completa do mangá de Alita, Anjo de Combate, Gun Last Order. Esse vídeo é um compilado, onde reúno todos os 6 vídeos que constituem o volume 7 desse mangá. Esse volume se passa logo após o encontro de Gali com um possível sobrevivente do Panzerkunst na missão de infiltração, finalizando a luta com esse possível Kanzler e partindo de volta para o torneio Zot com a finalização do segundo round, contra o Starship Cult, além de nos revelar mais sobre o passado de Gali como Yoko, e a verdade sobre como ela veio parar na Terra há 200 anos atrás. Então, se você ainda não assistiu as partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar nos cards e também aqui na descrição. Battle Angel Alita, Gun Last Order, Volume 7, Capítulo 38, Eu sou o Yoko. O capítulo começa com Gali ainda parada em frente à porta que Yoko estava prestes a entrar, quando suas memórias foram interrompidas. Ela encara a fumaça e o vapor envolvendo o corpo invisível daquele que a atacou, e lhe pergunta se ele também é um sobrevivente do Gruntal, ficando decepcionada por achar que ficaria feliz em encontrar um amigo do passado. Ele ri e confirma isso para Gali, percebendo que ela é uma velha conhecida Kanzler, e decide revelar seu rosto a ela. Então ele desativa sua camuflagem, se apresentando como Raven Tsai, um Hoher Krieger, ou Alto Guerreiro, do ex-Panzerkunst Mauser. Gali sente o cheiro pútrido de Raven e se lembra dele, e diz que ele é o instrutor do Kammergrupp, que Tsai era conhecido por sua violência, o que deixa Raven impressionado por ela conhecer a equipe secreta de Mauser, o Kammergrupp. Ele pergunta quem ela é, e Gali confirma para ele que sim, ela é a Yoko, do Panzerkunst Divisão Jacelle, sendo uma Kammerfrau, ou Dama da Câmara, chamada Razor Yoko. Raven se aproxima dela curioso, abaixando sua guarda. Ele a analisa por uns instantes interessado, e vê que ela é realmente a Yoko, e lhe pergunta onde ela esteve esse tempo todo. Gali responde que foi restaurada, e despertou da animação suspensa na Terra há 14 anos atrás, e que até pouco tempo suas memórias estão voltando pouco a pouco. Gali diz que soube que o Gruntal foi desmembrado, e lhe pede para dizer se ainda existem sobreviventes Kanzler além dele. Mas Raven ri dela e lhe pergunta o que ela vai fazer se ele disser. Antes que Gali pudesse responder, Raven revela que todos desapareceram, e mesmo que ainda haja sobreviventes além dele, a Yoko seria a última pessoa a ter uma recepção calorosa, sendo acolhida por qualquer um dos Kanzler, pois foi por causa da Yoko que o Gruntal foi desmembrado. Gali se espanta com a afirmação de Raven e lhe pergunta do que ele está falando. Raven lhe diz que a Yoko era um lixo inútil e lerdo desde criança, sempre se escondendo atrás da Erika, e ela só se tornou algo útil graças ao seu treinamento no Kammergrupp, e desde o início ele sabia que a Yoko não era boa o bastante para as missões importantes, mas a Gerda a escolheu para a vital missão Malwurf. Gali reconhece esse nome, relacionando a infiltração em Keteris, e Raven confirma que essa era a missão na arena externa de Marte, que foi organizada pela agência secreta de Júpiter para destruir o Melquisedeque e o anel orbital terrestre. Ping e o Meninova escutam a conversa, desacreditados pela seriedade e complexidade das afirmações de Raven, que mesmo sendo uma história antiga e difícil de se acreditar, ele está falando a sério, admirando como as ações de Gali no passado afetam o mundo até hoje, além dela mesma. Gali passa a ter flashbacks novamente, e afirma para Raven que naquela hora ela seguiu as instruções. A Yoko usou o cartão no console da sala de controle. Aquele cartão era o acesso ao Melquisedeque, mas Raven a interrompe, afirmando que não sabe dos detalhes, mas que aquele cartão continha um programa que levou o Melquisedeque a perder o controle, algo como um tipo de alucinação eletrônica. Gali para, tendo recordações nebulosas daquele ato, e Ping reconhece esse ataque como o programa Gness,
Névia. Raven completa, dizendo que o ataque de Hiyoko funcionou tão bem que fez 5 naves Leviatã perderem o controle, se desprendendo de suas órbitas estáveis. A Leviatã 3 explodiu, enquanto as Leviatã 2, 4 e 5 desviaram a rota para Vênus, sem controle. Nisso, a Leviatã 2 foi atingida por asteroides. Já a 4 não seguiu a rota, colidindo com o Sol e desapareceu. Já a Leviatã 5 foi catapultada pela força gravitacional do Sol, e assim a Hiyoko exterminou a vida de todos em 4 naves-cidades. Ping comenta que foi por causa disso que o Melquisedeque entrou em colapso psicológico, e o sistema concentrou todos os recursos para se auto-reparar, impedindo o acesso às além. Que esse acidente foi uma das razões para a criação da Ladder ter demorado tanto, e fica impressionado por já imaginar que Gali teve alguma influência no passado, mas não que suas ações moldaram o rumo do sistema solar. O Mininova completa dizendo que foi por isso que o sistema de Zalem estava fora do ar por todo esse tempo. E Raven continua, dizendo para Gali que estima-se 450 mil pessoas, entre os mortos e desaparecidos devido a seu ataque, e lhe pergunta se ela está orgulhosa de seu resultado. Gali fica assustada, sem acreditar que ela exterminou tantos inocentes. Ela diz para Raven que não sabia disso, e pergunta se esse foi o trágico incidente de Canaan. Raven lhe responde que foi chamado assim muito tempo depois, mas que a Hiyoko fez um bom trabalho, até o final. Mas ainda assim, ela veio a cometer um tremendo erro. Gali pergunta se ele se refere a ela ter perdido e sido capturada por Caerula, e Raven lhe diz que naquela época Caerula era uma agente freelancer, chamada Viúva Azul, que ele não sabe o que ela fazia em Keteris. E o maior erro da Hiyoko foi ter tentado enfrentar a Caerula. Era impossível para ela vencê-la. Gali se lamenta por ter perdido, mas diz que naquela situação ela teve de lutar para achar uma forma de escapar. Raven se enfurece com suas palavras e a xinga de imprestável, pois ele já tinha em mente a última opção para a Hiyoko naquela situação. E diz para Gali que a única coisa que a Hiyoko poderia ter feito ali era a autodestruição. O que a deixa em choque, sem acreditar que Raven queria que ela cometesse aquilo. Mas antes que Gali pudesse dizer qualquer coisa, Raven completa, a xingando por ela não ter conseguido se autodestruir no último momento, pois o objetivo principal daquela missão era destruir as relações entre os governos da Terra e Vênus. Mas se houvesse qualquer prova de que um membro do Panzerkunst tivesse tomado parte naquilo, o plano estaria arruinado, e por causa do fracasso de Hiyoko em se autodestruir, Júpiter virou-se contra eles e cortou as relações com Marte. Aquela era a missão terrorista Malruf, que o Panzerkunst deveria ter executado sozinho. Mas com o resultado do fracasso de Hiyoko, os grandes países tiraram vantagem disso e fizeram acordos para pôr fim à guerra. Então decidiram destruir o Panzerkunst. Raven afirma para Gali que ela é uma importante criminosa de guerra para a Ladder. Assim como para o Panzerkunst, ela é a criminosa que destruiu a colônia. Gali cai ajoelhada, tentando processar tudo aquilo, sem acreditar que ela foi a causadora da ruína de sua origem, de sua família, do Panzerkunst. E entra em negação ao pensar em Gerda, relacionando a si mesma, afirmando que não faria esse tipo de coisa. E se lembra do dia que conheceu Erika, e foram resgatadas por Gerda em Marte, dizendo para si mesma que não entrou no Panzerkunst para fazer aquelas coisas. Gali chora, se perguntando onde foi que ela errou seu caminho, mas Raven se cansa da conversa e fecha seu visor, dizendo a ela que ele já disse o suficiente. Então ativa sua camuflagem novamente e ataca a Gali no rosto, jogando ela longe por ter sido pega desprevenida, dizendo a ela que os tempos mudaram, e agora ele é líder da unidade High Order, diretamente sob o comando da Trindade, respondendo a Aganbad. Gali se coloca em guarda novamente, ainda chorando desorientada, e ataca o ar, achando que sabia a posição de Raven. Mas Gali ouve sua voz novamente nas suas costas, perguntando onde ela está mirando. Gali tenta atacá-lo para trás novamente, mas sem sucesso. E Ping lhe diz que ele está camuflado, mas manda não confundir a origem da voz dele. Gali fica nervosa por estar na desvantagem, mas acaba se recompondo do choque de descobrir o que a Hiyoko fez. Então ela tenta se acalmar, decidindo lutar de igual para
igual, usando a camuflagem também. Mas assim que ela ativa, Raven lhe diz que não poderão brincar se estiverem ambos invisíveis. E a ataca com um golpe no peito que a enterra no chão em uma pequena cratera que se formou no impacto, quebrando o botão para ativar a camuflagem no traje de Gally, a impedindo de ficar invisível. Então Raven passa a atacá-la consecutivamente, com vários golpes a jogando de um lado para o outro, enquanto lhe pergunta quem a enviou para Keteris dessa vez, se foi Vênus, Júpiter ou se ela foi até ali para se redimir daquele fracasso. E pergunta a ela se ter matado 450 mil pessoas não foi o bastante para ela. Raven a observa caída, já quase inconsciente e sem conseguir reagir, pensando na ironia dessa situação, por agora ser ele ali salvando Melquisedeque, e que não irá deixá-la se autodestruir. E Gally passa a ter flashbacks da Yoko novamente, com o júri lhe dizendo que ela é a acusada MPD 4334424, que foi sentenciada pela União Orbital Militar da Terra, e será arremessada na atmosfera terrestre como punição. E o capítulo termina com Gally vendo as últimas memórias da Yoko, presa a um dispositivo de imobilização, já sem seus membros e completamente submissa, que logo após isso é atirada em direção à Terra, entrando em combustão no contato com a atmosfera, e logo caindo no planeta, perto de Zalem, junto com outros detritos descartados por Geru, onde muito tempo se passou, com a civilização e também a cidade da Sucatópolis se formando em volta de Zalem, com o lixão da cidade tomando conta dos arredores, até a Yoko ser encontrada por Ido 200 anos depois. Finalizando assim o capítulo 38 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 39. Eu sou Gally. O capítulo começa ainda nos flashbacks que Gally passou a ter após a conversa com Raven. Dessa vez com as memórias da Gally, não da Yoko. Vemos Ido e Gonza observando em seu primeiro momento de vida após ter sido despertada por Ido quando a resgatou, e lhe dá o nome de Gally. Seguindo para uma conversa dela com Yugo quando estavam se conhecendo, em que ele implica com seu nome, mas acha belo. Partindo para o momento de maior orgulho dela ao ser reconhecida por Jashugan, indo até mesmo ao momento mais sombrio de sua vida, com Zapan no corpo Berserker chamando por Gally após matar o Ido. E que após isso todas as pessoas importantes para ela passarem a chamar por seu nome. Fogia, Caos, Koyomi, Pan e Nora, Ed e Yumba, Lou, até mesmo Nova e Seshes, todos chamam por Gally. O que a faz despertar dentro de seu próprio subconsciente. Gally se vê de frente para ela mesma como Yoko, que se encontra caída no chão chorando. Gally observa o desespero da Yoko sem demonstrar emoções, como se desprezasse a si mesma no passado. Yoko diz a ela que nunca foi amada, que Gerda e Erika a odiavam, e encara Gally afirmando que ela a odeia também, por ela ser uma criminosa, que Gally quer que ela desapareça. Mas Gally diz que não, que ela está errada, e se ajoelha em frente a Yoko, afirmando que Gerda e Erika a amavam. Mas Yoko desaba, dizendo que Gally está mentindo, pois a Gally sempre foi amada por todos, e nunca vai entender como ela realmente se sente. Mas Gally responde que entende, abraçando a Yoko, dizendo: "Você sou eu", a reconfortando, e completa, dizendo para Yoko que não importa quem a condene, ela nunca irá a deixar. Mesmo que o mundo se torne seu inimigo, ela não vai fugir de si mesma. E então a Yoko desaparece, se unindo a Gally em uma só. E então a Gally desperta no plano físico, se levantando determinada frente a Raven. Ping a observa assustado, sem saber o que falar para ela, mas Gally ignora suas palavras, mantendo-se reflexiva, olhando para o horizonte, pensando que se sente como se tivesse dormido por 200 anos. Mas Raven interrompe seus pensamentos, chamando sua atenção de volta para a batalha, e a ataca com um soco no rosto, que Gally deixa-se ser acertada para segurar o braço de Raven. Gally o encara, dizendo para ele que ela é a Yoko, e lhe dá um soco, dizendo: "Eu sou Gally", que destrói sua armadura desativando a camuflagem com Hertz Ryan. Raven diz para ela que foi um bom golpe,
e se desprende dando um tapa na mão de Gally, saltando acima dela, girando seu corpo. Gally grita com Raven, o questionando por ele mandar seu subordinado se autodestruir enquanto ele continua vivo. E não vai permitir que ele continue vivo, por ter se tornado um lacaio do HN-Bad. Gally afirma para Raven que irá matá-lo, enquanto avança em sua direção, mas Raven a manda não abusar da sorte, e salta para cima de um painel na plataforma que estavam, puxando uma alavanca para baixo, o que faz o chão desmoronar, derrubando ambos no abismo vazio da estação. Mas Gally consegue se estabilizar, usando os dutos das tubulações como superfície para deslizar. Eles param frente a frente para o outro, e Raven pergunta se ela vai matá-lo, afirmando que ela é apenas uma Jacelle, mas Gally não lhe dá atenção, por não considerá-lo um oponente à altura. E Ping diz para Gally não utilizar ataques descontrolados para não destruir os dispositivos ao redor. Gally responde que sabe disso, mantendo seu foco no lugar que Raven se encontra. Ele diz para ela que irá mostrar que pode matá-lo quando quiser, e estala seus dedos. No mesmo instante, o braço da Gally explode, sem ela entender de onde veio o ataque. Ela pensa que pode ter sido um Herzanadel, mas logo percebe que foi outra coisa, e Raven diz para ela que ela só aprendeu os golpes básicos, que há inúmeros ataques do Panzerkunst que ela não conhece e irá mostrá-los. Gally sente o cheiro de explosivos, e Raven revela que esse é um dos ataques Mauser, com armas do Panzerkunst, chamado Kurzbombkunst, que consiste em pequenas cápsulas explosivas do tamanho de uma ervilha, que são quase imperceptíveis e não têm poder suficiente para destruir o corpo do oponente, mas quando depositadas em partes vitais, pode-se destruir as funções do inimigo, e elas são usadas desde assassinatos à tortura. Então Raven salta em direção a Gally novamente, rodeando o duto em que ela se encontrava, a fim de atingi-la com um chute no rosto. Mas Gally consegue se desviar, e ele inicia uma sequência de vários ataques por segundo com as pontas dos dedos, obrigando Gally a manter o contato corpo a corpo para bloqueá-los. Gally consegue bloquear todos os ataques com facilidade. E então contra-ataca Raven com um chute, que ele se desvia saltando para trás, assim tomando distância de Gally, que não percebeu Raven depositando cápsulas explosivas em seu corpo. E quando ele estala os dedos novamente, outras duas explosões surgem a partir dos braços de Gally. Raven já canta vitória, acreditando ter vencido Gally, e lhe diz que ela sequer consegue ver algo, que ele nem precisa chegar perto do inimigo com essas cápsulas, que nem precisa se preocupar com o combate corpo a corpo contra qualquer inimigo, que é algo fácil para ele, e comparado a isso, os braços e pernas curtos de Gally são inúteis, por não poder tocar o seu corpo. Gally apenas suspira, demonstrando indiferença, e responde a Raven que se soubesse a besteira que ele diria, teria mordido mais forte. Raven se pergunta do que Gally está falando, enquanto estala os dedos novamente para acionar outra explosão. Mas no mesmo instante, a mão de Raven cai de seu pulso, como se tivesse sido separada por um corte a laser, o deixando sem entender como Gally o atacou. E ela lhe explica que durante o bloqueio, quando ela agarrou seu pulso, usou uma garra de jato de plasma na ponta dos dedos por 0,1 segundo, cortando a mão dele de forma cirúrgica. E ela chama esse ataque de Plasma Bite, mordida de plasma. Raven reclama por Gally ter utilizado um truque sujo, afirmando que isso não é Panzerkunst. Mas Gally o manda se calar, e diz para ele entender que não está lutando contra a Yoko de 200 anos atrás. Mas Raven não lhe dá ouvidos, e afirma que apenas abaixou a guarda, mas ela ainda não derrotou seu ataque. Raven lhe diz que uma mão só será o suficiente para derrotá-la, e parte para cima dela com suas cápsulas nas pontas dos dedos. Mas Gally recua sutilmente, o fazendo hesitar em seu ataque, por reconhecer esse recuo como uma manobra do Geheimnis Einzerzeit. Gally desarma o ataque de Raven com apenas um tapa em sua mão, utilizando o Herzschlag, assustando Raven por ela estar combinando o ataque com Herzanadel, sendo algo impossível para uma Jacelle, por não ensinarem isso no Kammergrupp. Gally ataca Raven com um soco, que ele nada pode fazer, além de reconhecer essa técnica com o nível de luta Panzermeister, ficando desacreditado com sua habilidade. E o capítulo termina com Gally atravessando o abdômen de Raven, com um soco tão poderoso que gera uma explosão. Finalizando assim o capítulo 39 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 40. Um girino é um girino.
O capítulo começa nos mostrando Raven ainda no duto, tendo seu braço e abdômen destruídos pelo soco de Gally. Nos é mostrado que enquanto a mão de Gally atravessava o corpo de Raven, ela pegou sua coluna vertebral, a fim de incapacitá-lo, o deixando sem o movimento dos braços e pernas. E utilizou um Verstlag em conjunto com suas garras de plasma a fim de finalizá-lo, mas Raven lhe diz que tê-lo incapacitado não define a luta, e ejeta seu olho direito, que explode à frente do rosto de Gally. Mas não surte efeito além da distração, o permitindo ejetar sua cabeça, fazendo Gally se lamentar por tê-lo perdido. Ping lhe pergunta se ela venceu a luta, e Gally responde que não, que Raven escapou, e então despedaça o corpo com suas garras de plasma, dizendo que mesmo inutilizado, Raven ainda é um Hellkrieger, ou o soldado mercenário, arrependida por não tê-lo finalizado. Nos é mostrado que Raven utilizou da explosão de seu olho para fugir da batalha, ejetando sua cabeça para cima por reconhecer sua derrota, entrando no modo Seimerwenzen, que consiste em um corpo aracnídeo em volta do cérebro do usuário, que mesmo não sendo uma técnica do Panzerkunst, todos os guerreiros do primeiro nível têm. Raven se pergunta como Gally usou o Geheimnisenser, pois esse golpe desapareceu há muito tempo, e os livros contam que poucas pessoas o conhecem, repensando por ter achado que ela era apenas um girino que não poderia se tornar adulto, mas se pergunta se Gally pode usar mais do que o Geheimnisenser, afirmando que um girino é um girino. E Gally ainda é uma garota inútil com várias fraquezas, se convencendo de que se ele tiver uma chance, irá derrotá-la na próxima vez. Porém, ele sente a presença de Anbad em sua mente, e deixa seu orgulho de lado, dizendo para si mesmo que deve relatar tudo ao Trindade. Mas no mesmo instante, Raven sente um choque em seu cérebro e cai inconsciente. Ping comemora seu feito, e diz para Gally que estava esperando Raven se conectar à rede para hackeá-lo, e que fritou seus circuitos, então mesmo que ele sobreviva, ficará inconsciente por alguns dias. Gally caminha pelos dutos com dificuldades, usando sua mão para se guiar, como se não estivesse enxergando, e Ping lhe pergunta se há algo de errado com seus olhos. Gally responde que estão bem, que seus nervos ópticos não foram avariados, e então irão se recuperar em breve, enquanto se apoia na parede. E logo Gally se senta nos dispositivos da estrutura, dizendo que está cansada, e pergunta a Ping se pode descansar um pouco, já quase perdendo a consciência. E Ping a manda descansar, que vai cuidar de tudo enquanto ela estiver dormindo, e logo Gally acaba pegando no sono ali mesmo, completamente exposta. A cena corta de volta para o torneio Zot, ainda na segunda luta, com as Space Angels enfrentando o time Starship Cult. Toda a plateia, junto com os apresentadores, ainda estão em silêncio, aguardando o desenrolar da batalha, até que, de repente, os três competidores surgem no solo novamente, como se nunca tivessem subido pela corda. Gerambo comenta sobre isso confuso, por tê-los visto desaparecer acima das nuvens. E então Darvanga salta na direção das gêmeas, para atacá-las com sua espada, mas antes que pudesse alcançá-las, ele é fatiado em vários pedaços, caindo aparentemente já sem vida bem à frente delas, que também não entendem o que aconteceu, se lembrando apenas de estar lá no alto na corda, e chegam à conclusão de que Darvanga morreu sozinho, e considerando essa a sua primeira vitória, sem se preocuparem com o que realmente aconteceu. Gerambo comenta sobre já terem se passado mais de 24 minutos desde o início da batalha, e Hooper considera isso como uma vitória muito rápida e súbita, decidindo ver a luta no replay. E vemos que nos primeiros 5 minutos Darvanga estava controlando a corda no vaso com sua flauta, que deveria ter atacado as duas, pegando a Gally negra e a erguendo acima das nuvens, com a Gally branca e Darvanga subindo pela corda atrás dela logo após isso. Mas ninguém se moveu, e após mais 15 minutos Darvanga saca sua espada e lentamente se aproxima delas, mas quando salta para atacá-las cai numa armadilha de fios monomoleculares, previamente instalada por elas, sendo partido em vários pedaços instantaneamente. Hooper o chama de burro por isso, e Gerambo pergunta se todos eles tiveram alucinações ao verem os competidores subindo pela corda. E Hooper confirma que sim, que foi um grande truque de mágica, embora o final tenha sido estúpido. Então as gêmeas reúnem os pedaços do corpo de Darvanga no cesto, agindo como se fossem realizar uma magia de ressurreição, mas logo jogam o cesto junto com o corpo para cima, revelando estarem apenas brincando para animar a plateia. Mas em seguida sua atenção é voltada para um ser sobrevoando acima das plataformas, que pousa logo à frente delas, se apresentando como canibal Spring Legs Jack, um palhaço de circo, e sua assistente Lily, que parece ser um tipo de boneca ou marionete.
Ele diz às gêmeas que ouviu várias histórias de sua bravura, acreditando que uma delas realmente era a Gali, mas que passar por tantas lutas de vida ou morte acaba nos deixando tensos, que é preciso apreciar mais a vida, e as duas concordam com ele entusiasmadas. Spring fica feliz em ver as duas tão imperativas, e lhes propõe jogar um joguinho diferente, que elas novamente concordam animadas, revelando que estão hipnotizadas pela expressão de seus olhos. Spring então saca um revólver, colocando uma única bala num tambor, enquanto diz a elas que a regra é simples, testar a sua sorte. Então ele gira o tambor rapidamente, o fechando sem que pudessem ver a posição da munição, como na roleta russa, e atira na cabeça de sua assistente Lily, seguindo para um tiro na sua, mas em ambos os disparos a bala não estava no cano, os livrando do tiro. E Elf vai até ele, dizendo que agora é sua vez, e pega a arma já apontando para sua cabeça, enquanto ela puxa o gatilho, acaba disparando em sua cabeça, explodindo, o que desperta Zeowolf do transe, que logo corre até o corpo de sua irmã caído já sem vida, se lamentando pela perda, e verifica que o bichinho Kimp dela está intacto, nos revelando que o chip de memória das gêmeas está dentro desses bichinhos, sendo possível trazê-las de volta após sua morte. Nisso, Jerambo finalmente percebe que aquela era a Elf disfarçada de Gali, e Hooper comenta que a habilidade de luta dos bichinhos não importa, mas se pergunta porque não é contra as regras utilizar robôs autônomos. Mas logo chega à conclusão que, como o bichinho é o cérebro, o corpo é só uma couraça movida a controle remoto, como um drone controlado pelos bichinhos. Sendo assim, as gêmeas são apenas marionetes de Kimpo e Kimp. Zeowolf foge dali, dizendo que não quer mais brincar disso, mas Spring salta por cima dela, parando à sua frente, e toca sua testa com a ponta do dedo, a colocando em transe novamente, com sua habilidade hipnose de controle absoluto, e diz que ela daria um ótimo material para o seu culto. A cena corta de volta para a base das Space Angels, com Yanni e Derossi percebendo que fracassaram com a super contração do corpo Fitzroy, que continua a se expandir cada vez mais, cobrindo Yanni completamente. Ele só tem tempo de pedir ao Derossi concluir o trabalho, que essa é a última chance, ou terão que começar do início, antes de ser completamente esmagado. E Derossi chora pela morte de seu chefe, dizendo que não pode fazer isso sozinho, enquanto escala as paredes para fugir da expansão do corpo Fitzroy. Seshes grita de desespero, mandando eles fazerem alguma coisa, e Derossi percebe que se continuar assim, Seshes vai explodir, e terá que fazer isso. Então ele se ajoelha à frente de um controle remoto, e reza para todos os deuses que ele acredita, e então ativa a super chave. Uma grande explosão surge no local, com o corpo de Seshes se contraindo violentamente, destruindo toda a base, chegando a ser notado por Jerambo e Hooper, que se perguntam se aconteceu algum acidente na base das Space Angels. Quando a fumaça e poeira baixam, revelam um corpo de Seshes novo em folha, e ela se levanta animada com a energia emitindo de seu novo corpo, sentindo um poder enorme. Derossi comemora o sucesso no acionamento da chave, chamando esse novo corpo de Super Fusion, que agora está completo. E o capítulo termina com Seshes correndo para a arena em frenesi pela batalha, dizendo que a morte de Yanni não foi em vão, e ele revela ainda estar vivo. Finalizando assim o capítulo 40 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 41. O maior momento da minha vida. O capítulo começa nos mostrando o diário de Molnev Menhill, no dia 20 de março da era Sputnik 560. Molnev descreve em seu diário que o dia que ele mais temia enfim chegou. Ele se encontra no asteroide Ceres, quando é questionado se todos ali estão com dinheiro e seu cartão de identificação. E Molnev corre, se ajoelhando à frente dos pés de sua mãe Kutsang, e chora pedindo para ela não o deixar. Kutsang lhe diz para ele ser forte, pois ele já é um adulto, e cita o antigo provérbio japonês Nana Korobi Voki, insinuando para ele que o sofrimento faz parte da vida humana, o mandando viver forte e não perder. E então parabeniza a todos ali por se graduarem na SNS, Stellar Nursing Society, ou Sociedade de Enfermagem Estelar, os mandando fazer o melhor, revelando que aqueles são crianças que foram resgatadas pelo Gontrol, e agora, tendo atingido a idade adulta, podem se graduar, ou seja, seguir sua vida livre, tendo a independência por não serem mais perseguidos pela União e a Escada.
Um dos garotos ali se graduando, chamado Aref Argent, revela odiar a Kuchisang, a xingando e comemorando por ela ter ido embora. E seu colega ao lado, chamado Jimmy Piment, verifica e reclama de seu nome no cartão de verificação, nos revelando que são identidades falsas, que receberam ao se graduar, assim despistando a união e a escada. Molnev continua ali caído, chorando e chamando por sua mãe, enquanto Daisoburo Sato tenta consolá-lo, mas Arif lhe dá um chute no rosto e passa a agredi-lo, ordenando que os dois lhe entreguem seu dinheiro. Mas outro graduando, chamado Zappa Terracota, o ordena parar, o que irrita Arif, que vai até ele, o mandando não dar uma de CDF certinho, querendo controlar tudo, pois não estão mais no asteroide Zeget. Zappa lhe diz que ele ainda se comporta como criança, e pergunta o que ele irá fazer agora. Arif responde que não está nem aí para mais nada, que irá virar pirata e sair arrasando com tudo, o que Jimmy acha uma boa ideia o acompanhando. Zappa o chama de estúpido por isso, os ignorando, e Daisoburo também pergunta a Zappa o que ele vai fazer, e Zappa responde que não quer arrumar encrencas por ter pertencido à SNS, que será bem sucedido em sua busca pelo poder para controlar tudo, deixando Daisoburo admirado com suas convicções e ambições, vendo que Zappa e Arif são tipos de pessoas diferentes. Logo em seguida, Jimmy e Arif saem do local, com Zappa também partindo na direção oposta, deixando Daisoburo e Molnev para trás. Molnev conta em seu diário que todas as suas características são diferentes das deles, e ele nunca mais os viu desde aquele dia, mas acredita que se tornaram o que almejavam, e que pessoas são iguais, que crianças possuem infinitas possibilidades é uma grande mentira. Há pessoas já talentosas desde o nascimento e pessoas que não têm talento algum. Que ele e Daisoburo só perceberam isso tarde demais, quando já tinham 30 anos. Ambos não conseguiram sair das favelas, e ele nem mesmo conseguiu acesso à tecnologia Matusalém, que concebe a imortalidade nanotecnológica. Assim, irá terminar a sua vida dessa forma. No dia 4 de setembro, era Sputnik 575, Molnev conta que há 2 semanas seu pai morreu, e desde então ele desistiu de procurar emprego, sendo obrigado a desocupar o seu apartamento, indo morar nas ruas, e ele vagou sem rumo, até encontrar um grupo de pessoas que lhe ofereceram moradia, com a condição de ele servir a Taenir-sama, o cara no saco, tendo que lhe entregar 60% de tudo o que ele encontrar, sendo penalizado se tentar esconder algo. E completamente submisso, Molnev aceita, convencido que se comporta bem e não traz problemas a ninguém. No dia 2 de novembro, era Sputnik 577, Molnev estava a vasculhar os depósitos de lixo, como de costume, até que houve alguém próximo gritando, "Eu sou Deus". Molnev pergunta quem é, já amedrontado, dizendo que não fez nada de errado, mas a pessoa apenas diz novamente que ela é Deus, gritando ainda mais alto, desestabilizando completamente Molnev, que cai no chão tapando os ouvidos, dizendo que entende e pede para a pessoa não gritar. Então Molnev se ajoelha, falando com quem ele acreditava ser Deus, e lhe diz que é só um pobre sem teto, que não tem mérito, apenas um gordo inofensivo, e ele acha que é a pessoa errada a se escolher. O suposto Deus responde que irá lhe dar poderes especiais, e Molnev cai no chão assustado com a voz vindo de suas costas. Ele se levanta rapidamente, dizendo para Deus que ele está errado, e pede para o deixar, enquanto foge dali correndo em desespero, sem nenhum rumo, e Deus lhe diz para se iluminar e ser seu servo fiel. Ele não sabia para onde estava fugindo, até que se deu conta de que havia se perdido quando chegou a um lugar que qualquer um que tenha amor à vida não deveria estar. Até que, de trás de um beco, um palhaço com o peito sangrando, segurando uma arma, surge em suas costas. O palhaço se aproxima dele chorando, levando a mão com sangue até seu rosto. Molnev não sabia quem era aquele palhaço moribundo, mas ele teve certeza que ele havia sido enviado por Deus para o despertar. Então Molnev olhou em seus olhos e recebeu a iluminação. A cena corta para o presente, na era Sputnik 591, na segunda batalha do torneio Zot, com Seshes finalmente entrando na arena com seu novo corpo Super Fusion. Seshes caminha até o corpo de Elf no chão e pega a arma de sua mão. Ela observa o revólver e nota algo que já havia imaginado. Então aponta sua arma para o Spring, que logo se assusta, ficando com medo de Seshes atirar nele. E Seshes sorri, percebendo que estava certo, e pergunta a Spring por que está assustado.
lado. Mas então Seshes aponta a arma para sua própria cabeça e dispara, deixando todos confusos sem entender seus motivos, achando que Seshes caiu na hipnose de Spring assim como Elf. E se não havia apenas uma bala na arma, mas quando a fumaça se dissipa, revela Seshes sorrindo intacta, e diz para Spring que Hollow Point, os projéteis de ponta oca não lhe causam efeito. Seshes esvazia o tambor da arma, revelando estar totalmente carregado, deixando Spring aflito enquanto o questiona por ter dito sobre testar a sorte, sendo que entregou outra arma para Elf. Spring tenta distrair Seshes, a parabenizando por sua intuição para essas coisas, e lhe convidando para os 4 jogarem trunfo. Mas Seshes, sem paciência, levanta seu pé acima da cabeça de Spring e esmaga a mesa, quase acertando Spring, que cai com o impacto que Seshes gerou no solo à frente dele. Seshes lhe diz que está desapontado, pois estava ansioso para ver o quão forte seus próximos oponentes seriam, e pergunta que tipo de idiotas são eles, que não acredita que eles sejam seus oponentes, e manda trazer logo o mais forte deles. Spring joga suas cartas para cima, incomodado com suas palavras, e responde para Seshes que também está desapontado, pois se as Space Angels não tivessem se metido no torneio, ele poderia ter jogado com os membros da equipe Guntroll. Seshes diz que ele sequer conseguiria derrotar o macaco Cohen, parceiro de Gads. Spring responde que não teria que derrotá-lo, que apenas queria que sua mãe visse o quanto ele cresceu. Seshes pergunta se Spring é filho do macaco Cohen, e ele responde que não, abismado com a pergunta. Após alguns segundos de silêncio, Seshes entende que Spring é da SNS, uma das crianças estúpidas resgatadas pelo Guntroll. Seshes pensa sobre esse ser o motivo de querer desafiar a Kursang de novo, que agora entende como Spring se sente. Foi da mesma forma que ela mesma se sentiu naquele momento. Spring diz que encontrar-se com Kursang mais uma vez seria uma emoção, que Seshes sabe que o Guntroll está tramando é inútil e ridículo, e ele queria mostrar às crianças que o futuro é sombrio. Seshes diz que ele lhe dá nojo, pensando sobre suas afinidades acabarem ali, e decide finalizá-lo de uma vez com sua lâmina titã. Mas Spring se defende, usando o corpo de sua assistente Lily como um escudo, que não recebe danos do ataque de Seshes, a deixando espantada. E Spring diz que esse é o mistério do corpo humano, chamando Lily de espada humana. Gerambo fica impressionado com o feito de Spring, e Hooper explica que é o mesmo tipo de hipnose paralisante que se vê em apresentações, se perguntando como foi possível aguentar o ataque de um androide. E Spring diz para Seshes que Lily também era da SNS, e queria ver a cara de Kursang quando ele mostrasse essa espada humana para ela, mas já não será mais possível. Então uma pistola sai de sua boca, disparando um tipo de gosma nos olhos de Seshes, a obrigando a se afastar, por não conseguir mais enxergar. Então ele aponta para Zeolf, e lhe dá o comando Boomerang humano, e no mesmo instante Zeolf curva seu corpo para o lado, ficando totalmente imóvel, permitindo que Spring a pegue pelos pés e a arremesse na direção de Seshes, a chamando de Cybermício, que Seshes consegue se defender por estar observando a batalha através de seu mini-corpo de boneca, reclamando por ter sido pega de surpresa, enquanto o corpo boomerang de Zeolf parte às plataformas, cortando o ar, enquanto se curva voltando para a direção inicial do arremesso. Seshes pensa sobre o que Hooper disse, que é uma sugestão hipnótica, se perguntando se é a mesma sensação de quando ela pensa que é a mais forte do universo, assim realmente conseguindo superar a tudo, mas que não pode se desconcentrar. Então Seshes se desvia de Zeolf, que voltava em sua direção, usando sua lâmina para se erguer no ar e dando um chute no corpo boomerang, assim enterrando Zeolf no chão, a neutralizando. E Seshes para por uns instantes para refletir sobre isso, que se fosse seu eu de antes, teria simplesmente matado a Zeolf ali, mas mesmo sendo uma idiota, ela ainda faz parte de sua equipe, nos mostrando que Seshes está desenvolvendo empatia, não só por Gally, mas pelas outras Tandes que ainda não matou. Ela pensa sobre estar ficando mole, mas é interrompida por Spring saltando acima dela, ainda usando a Lily como espada para atacá-la. Seshes coloca a mão em sua garganta, como se estivesse regulando algo, e respira fundo, e aponta para Lily, dando o comando pudim humano, assustando Spring por Seshes estar usando a sua voz. E logo Lily perde sua rigidez, dizendo para si mesma que é um pudim, deixando Spring em choque, de forma que sequer consegue dar outro comando para Lily, apenas tentando dizer a ela que não foi ele quem disse aquilo, enquanto o corpo de Lily começa a ficar mole, até se desfazer completamente, caindo em vários pedaços derretidos sobre o rosto de Spring, que
que chora em desespero por poucos instantes, enquanto Sash salta no ar, indo em sua direção. Mas logo em seguida, a reação de Spring muda, com ele sorrindo de forma sádica, dizendo que é isso mesmo, nada como rir diante da morte. E Sash diz que despreza aqueles que apenas controlam os outros, como ele, e finca sua lâmina titã na cabeça de Spring, que considera esse o grande momento de sua vida, que finalmente chegou, antes de ser partido ao meio pela lâmina de Sash, e seu corpo explodir em vários pedaços, com confetes e fogos de artifício estourando em volta de uma faixa de parabéns. E metade de seu crânio cai junto com o confete, com em seus últimos pensamentos, ele chamando todos para rir. A cena corta de volta para o diário de Malneve, naquele mesmo dia que ele encontrou o palhaço no beco e recebeu a iluminação. Malneve conta que odiou a sua mãe, que sumiu após seu nascimento, e odeia a Kutsang, que foi quem lhe alimentou. Ele detesta esse mundo cruel. Malneve estava decepcionado consigo mesmo, pois não pôde nem mesmo fazer nada para mudar sua situação. Ele sempre soube que não tinha talento algum, mas quando olhou nos olhos daquele palhaço moribundo em séries, ele percebeu a verdade, que não há sentido nesse mundo, o que ele faz é pura palhaçada, e uma pessoa que não tem nada está mais perto da verdade. Uma pessoa que tenta buscar sentido no mundo deveria ser amaldiçoada. E o capítulo termina nos revelando como Malneve Manhill se tornou o palhaço canibal Spring Legs Jack, mandando todos entregar-se à insanidade e alastrar as risadas da danação, mandando-os rirem. Finalizando assim o capítulo 41 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 42 Maldição. O capítulo começa novamente nos mostrando o diário de Malneve Manhill, no dia 9 de abril, era Sputnik 582. 5 anos se passaram desde que ele passou a se chamar Spring Legs Jack, e organizou o espetáculo Prenomena. Sua performance de matar tornou-se cada vez mais popular, e depois que conseguiram um patrocinador, alcançaram os recursos para alcançar outros planetas. Spring obedeceu a seu deus e rumou para a Luna na órbita da Terra Unida. E quando estava na cratera Guiton, Spring encontrou um garoto fabuloso que não sabia seu próprio nome e o sequestrou, o batizando de Moonshield, mas só o chamava de MC. No dia 5 de maio do mesmo ano, Spring conta que ele hipnotizou várias crianças e as usou em seus experimentos de espada humana durante 7 anos. E os únicos sobreviventes foram Lily e MC. Spring sabia que aqueles dois seriam muito promissores. 6 anos se passaram e Spring decidiu usar MC para sua próxima apresentação. Então, seguindo seu deus, ele deu a MC o nome de Wufong. E nesse momento, MC despertou, mudando sua personalidade, como se estivesse possuído por algo. Então ele ataca todos com uma onda de água e relâmpagos que surgem do nada, mandando a todos se ajoelharem, pois ele é um deus. A enxurrada arrasta a todos, e Spring o ataca com um machado, perguntando se ele enlouqueceu. Mas ao se aproximar de Wufong, seu corpo começa a se desintegrar, expondo seus ossos e órgãos. Então Wufong pega em seu crânio, mandando Spring o chamar de Wufong Jack, e o agradece por ter tornado essa trupe famosa, afirmando que agora poderá fazer o que bem entender. Wufong o solta e Spring cai no chão intacto. Ele toca seu corpo e rosto para ver se está tudo bem, sentindo uma dor terrível, percebendo que foi tudo uma ilusão, e os poderes hipnóticos de Wufong são incríveis. E se pergunta se seu deus o escolheu para tomar seu lugar. Wufong completa, dizendo que dali em diante sua trupe passará a se chamar Starship Cult. De volta ao presente, Gerambo comenta que nessa segunda luta do Zot, o primeiro jogo foi bizarro, enquanto Sash aguarda impaciente por seu próximo oponente, até que todos passam a ouvir uma música agradável vindo do hangar da Starship Cult. Gerambo comenta que há em torno de 100 garotas devotas que estão sempre seguindo Starship Cult, que elas abandonaram as próprias famílias para isso, e muitas delas são filhas de pessoas das mais altas posições sociais, e se pergunta até onde elas buscam alcançar com Starship Cult, e que tipo de esperança ou aflição está encerrada nessa música. E logo após isso, Sash sente o chão tremer, e uma explosão surge do solo, com uma enorme pirâmide que aparece no local, com várias garotas de partes distintas do sistema solar, pousando nelas através de cordas que as deixam na arena. Sash sorri animada ao ver a colossal estrutura, e pergunta se esse é o seu inimigo. As garotas se enfileiram na escada, formando um caminho de servos até
até o topo da pirâmide, onde encontrava-se um sarcófago, deixando Seshes confusa por não esperar que algo assim fosse o último inimigo. Então o sarcófago explode, se partindo ao meio, e de dentro dele surge um homem mascarado que se apresenta como num espetáculo. E Seshes demonstra já o conhecer. Gerambo comenta que mesmo sendo muito jovem, ele é um mestre da feitiçaria Mesmero, a raiz do hipnotismo, que talvez ele seja um cavalheiro ou um demônio, é o mestre da transformação. Amy Wolfon, que havia desaparecido desde a tragédia do Crystal Castle, e agora reaparece do nada. Mas antes que a batalha pudesse começar, o droide de transmissão suspende a luta, e Wolfon é advertido pela administração do Zot a retirar as garotas da arena, pois o Starship Cult possui apenas 2 competidores. E se ele desobedecer essa advertência, será desclassificado. Então Wolfon pede para as garotas saírem antes, que elas prontamente aceitam, sacando cada uma adaga, e recitando as palavras "Nós o veremos na próxima estrela". E imediatamente todas elas começam a finalizar a si mesmas, fincando a adaga em suas gargantas, sorrindo felizes por estarem cumprindo um pedido de Wolfon, deixando a todos os espectadores horrorizados, e sem o menor remorso, Wolfon diz para a administração que não há mais motivo para protesto, mas é informado de que ainda restou uma, e ele percebe que Seshes impediu uma delas de cometer esse ato, segurando a faca na mão da garota antes que atingisse seu pescoço, e a garota já em prantos pede para Seshes não fazer isso e a soltar. Seshes fica sem reação, e lhe pergunta por que ela quer morrer. Gerambo comenta sobre Seshes tê-la impedido, surpreso, por não saber que ela tinha senso de moral, mas Hooper responde que ela apenas sentiu pena da garota, e o Wolfon a chama por seu nome, Misha, lhe dizendo que todas as outras já se foram. E Misha treme em conflito interno devido ao controle mental que a possuía ter sido afetado pela pergunta de Seshes, e Seshes tenta tomar a adaga de sua mão, mas Misha chora, implorando para Seshes a deixar, pois ela precisa ir agora, senão não poderá ir para a próxima estrela, o que irrita Seshes, que a arremessa para longe no movimento brusco para tomar a faca, a chamando de idiota. Seshes entra em fúria e afirma que esse cara não é seu inimigo. Naquele momento ela não queria apenas derrotá-lo ou matar, como seus outros oponentes, mas sim destruí-lo por completo. Misha acaba caindo de cabeça alguns metros atrás, ficando inconsciente, e Gerambo se pergunta se ela ainda está viva. Hooper completa, dizendo que é capaz dela ter se libertado do controle mental. Seshes observa Wolfon lá de cima, ficando cada vez com mais raiva, e quebra a adaga de Misha em sua mão, pensando sobre ela já ter lutado com inúmeros canalhas antes. Mas esse é o pior de todos, pois ele não a insulta ou tenta fazer joguinhos com ela, e se pergunta por que está tão furiosa, sendo essa uma sensação totalmente diferente para ela. Wolfon diz que as pessoas só conseguem enxergar a verdade através de um prisma da fantasia, e pergunta se existe só verdade para todas as pessoas, perguntando se o vermelho para ela é o mesmo vermelho para ele, já afirmando que não, e se perguntando se há alguma verdade no ser eu no fim das contas. Mas Seshes, furiosa, o ignora e parte para cima dele com força total, decidida a não dar ouvidos a ele, focada apenas em matá-lo de uma vez. Mas Wolfon a considera impaciente por não deixá-lo terminar sua explicação, e decide agir, recitando as palavras Fufufu. E conforme Seshes corre em direção ao Wolfon, percebe que a distância não muda. Mesmo correndo muito, nunca se aproxima, então ela para, e nota que o tempo todo esteve correndo em círculos ao redor de Misha, percebendo que caiu em uma ilusão de Wolfon, que lhe diz que é como ter um buraco negro ao seu redor, que a realidade fica distorcida, e todas as tentativas de Seshes de se aproximar dele serão inúteis, pois essa é a barreira Mezumeru, um campo de distorção da realidade. E o Wolfon finaliza dizendo que Seshes é o tipo de pessoa desagradável, que acha que a realidade não pode ser mudada, e a manda olhar onde pisa. E Seshes percebe uma sombra distorcida vinda do chão, que passa a envolver todo o seu corpo, a mantendo presa no local. Seshes vê a si mesma dentro dessa sombra, dizendo para si mesma que ela não é forte, que não passa de uma réplica inferior da Gali, e ninguém se importa com sua existência, que de início Seshes tenta ignorar, mas Wolfon lhe diz que mesmo que ela não se importe com a opinião dos outros, não pode ignorar sua própria sombra, e Seshes passa a dar ouvidos, quando a sombra diz que não importa
importa o que ela faça, uma réplica é só uma réplica, e ela nunca vai superar a original. O que enfurece Seshes, que a manda calar a boca, atacando a sombra com a sua lâmina titã. Mas Seshes não percebe que ainda estava presa na ilusão de Wulfon, e na realidade acaba atacando a si mesma, atravessando seu próprio abdômen com a lâmina titã. Seshes se pergunta o que aconteceu, assustada com a situação. Jerambo, confuso, diz que Seshes acaba de cometer harakiri e pergunta a Hooper o que foi aquilo, que sem entender também diz que Seshes se tornou um samurai. Então, vendo que todos já se aqueceram, Wulfon diz que a plateia já pode se juntar a eles, e utiliza sua técnica secreta Mezumeru. Então, instantaneamente, os espectadores na plateia passam a entrar em combustão espontânea. Um a um, todos passam a entrar em chamas, instaurando o caos em todo o ambiente. Jerambo comenta sobre isso em desespero, ao perceber que Hooper também está pegando fogo. Mas Hooper se mantém tranquilo, acreditando que isso não passa de uma ilusão, e afirma para Jerambo que se ele limpar a mente, o fogo não irá queimá-lo. E o Wulfon cai em gargalhadas, perguntando a todos se gostaram de sua decoração de velas. Seshes passa a entrar em combustão também, mas internamente, cuspindo fogo ao tentar gritar, e se pergunta se isso é real ou outra ilusão, e reclamando por não entender o que está acontecendo. Até que Yen-Bade se desespera também, e manda acionar os alarmes de incêndio ao perceber que isso é real, e não uma ilusão. Mas Yajnik o questiona sobre a arena de combate ter escudos, que nada pode passar por eles, e pergunta o que está acontecendo. Yen-Bade vê que sua mão está começando a queimar também, e passa a meditar para descobrir o que está havendo. E ao notar que a origem da combustão está vindo de seus ouvidos, logo ele percebe que o som é a causa de tudo isso, e ordena que desliguem o sistema de som da arena de combate, por chegar à conclusão de que ele está usando uma onda supersônica para controlar a plateia. E então, alguém se aproxima de Yen-Bade por trás, confirmando a sua conclusão, e informa Yen-Bade que essa técnica de Wulfon se chama Feitiço de Anderson, que ao se refletir uma onda eletrônica ou eletromagnética no espaço, cria-se uma onda eletromagnética 10.000 vezes maior, que isso causa uma reação química no corpo humano por manipulação eletromagnética. O feitiço de Anderson usa uma onda eletromagnética no espaço, que ao acelerar, é capaz de gerar plasma, fazendo o corpo humano entrar em combustão. Yen-Bade olha para trás e vê se tratar de um homem chamado Dr. Goljin. E o capítulo termina com Goljin lhe dizendo que imaginou que isso aconteceria, e pede para Yen-Bade o acompanhá-lo. Finalizando assim o capítulo 42 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 43 Meu Filho Caótico. O capítulo começa nos mostrando um homem de meia idade, sentado sozinho em uma jangada improvisada, pescando no meio do oceano. Ele reflete sobre como a mente humana é tão vasta e profunda, como um oceano sem fim, que normalmente a mente como conhecemos é como uma pessoa perdida, à deriva no oceano. Ninguém nunca viu o fundo do oceano, ou seja, calmarias e tormentas da mente humana, em seus sofrimentos e privações. Para se ver o fundo do oceano, ou seja, para chegar ao fundo do subconsciente, compreendendo todos os princípios que controlam essa força, deve-se dominar completamente a própria mente, tornando-se um santo. A cena corta para o dia 9 de agosto, era Sputnik 582, nos apresentando aquele homem na jangada como o Dr. Goljin mostrado no capítulo anterior, como um cientista de física e psicologia, que era diretor do Instituto do Câncer. Goljin está sentado em uma mesa, sendo interrogado por algo que aconteceu, em que todos os funcionários morreram, sendo ele o único sobrevivente. Goljin pega um copo de água tremendo de nervosismo, e diz que aquilo foi terrível, que ele não pensou que isso aconteceria, e o interrogador lhe pede para descrever o que aconteceu no instituto aquele dia. Goljin, bem tenso, diz que ninguém irá acreditar, mas tudo se passou na cratera real, no lado mais distante de Luna. No dia 21 de março, na base do Instituto do Câncer Princess Hill, estavam realizando um experimento durante o equinócio. Nos é mostrado uma pessoa com várias marcas de corte por todo o corpo em coma induzido, dentro de um duto com um líquido regenerativo. Goljin responde que a cobaia do experimento, que batizaram de Serjetan, foi cuidadosamente selecionada, baseado em seu tipo de DNA, e aquele atualmente era o Jetan G, a 7ª cobaia da série de experimentos. Os colocaram em um tubo de testes e induziram alterações mentais através de ondas eletromagnéticas e drogas especiais. Ao ser questionado, Goljin
Goldin revela que o propósito desse estudo era obter controle sobre o subconsciente e o desenvolvimento de um santo artificial, que atualmente, graças a motores de alta potência e performance, eles podem virar ciborgues. Com a tecnologia Matusalém é possível tornar-se mortal, mas a mente humana permanece fraca e insignificante. Goldin fica incomodado ao dizer que não houve nenhuma mudança nos últimos 1000 anos. Esse é um problema que ainda não foi solucionado, e logo demonstra ser um cientista louco, assim como Nova, quando passa a gritar loucamente que se a incrementação mental se tornar possível, qualquer pessoa poderá se tornar um santo, e todas as tolices humanas se extinguirão. Nos é mostrado que naquele dia, Goldin e sua assistente observaram que a altitude hipnótica da cobaia já estava em 10.000 metros, e enfim conseguiram alcançar o fundo da mente humana. Porém, a mente humana extrapola todas as suas expectativas, e ainda há um abismo que chega mais fundo, ficando desacreditado com sua falha. Sua assistente comenta que o fundo da mente humana é como o núcleo de uma célula, e se pergunta como pode haver mais. E no mesmo momento, a cobaia passa a colapsar e cuspir sangue, e outro funcionário lhe informa que Jetangé passou dos limites, e está entrando em estado crítico. Mas Goldin não lhe dá ouvidos, e sem se preocupar com sua cobaia, chama a todos para informar que estão frente a um momento sem igual, e se parassem ali, estariam cometendo sacrilégio científico. Então ordenam que sigam em frente e abram o lacre da mente, para se aprofundarem ainda mais. Mas o tubo de testes explode, vazando todo o líquido regenerativo, juntamente com o sangue da cobaia, que passa a flutuar tomando forma. Goldin paralisa de medo, ao ver um monstro com vários tentáculos, garras e faces saindo de dentro do tubo, atacando os dois assistentes. O interrogador lhe pergunta se os funcionários foram mortos por monstros, e Goldin lhe diz que não, que agora ele sabe que tudo não passava de ilusões, mas na hora, todos passaram a enxergar monstros e começaram a se atacar, matando uns aos outros. As ilusões foram criadas por Jetangé, então ele destruiu o instituto para pôr fim a tudo. E Goldin fica em choque novamente, dizendo que há histórias que falam de monstros dentro do subconsciente humano, e naquela hora eles abriram as portas do inferno. A cena corta novamente para o presente, na cúpula em cebola de Keteris, durante a luta de Seshes contra Wufon. Vemos que não somente a arquibancada do torneio Zot, mas também outros locais de Geru foram afetados pela ilusão de Wufon, sendo tomados pelo caos, com pessoas em combustão por toda a parte. Enbad e Goldin caminham pelas ruas em caos, observando que nem mesmo os bombeiros com extintores conseguem apagar as chamas. E Goldin diz que isso relembra de algo ocorrido há 9 anos, e comenta sobre Enbad ter dito que o Starship Cult não passaria nem das preliminares, perguntando o que ele acha deles agora. Mas Enbad de início não responde, incomodado com a afronta, e após ver cada vez mais pessoas morrendo, pergunta se Goldin o trouxe ali para o distrair com seu sarcasmo. Mas Goldin lhe responde que descobriu que o Jetangé está vivo, e está ali em Geru como um seguidor de Wufon. Goldin diz que jurou matá-lo, custe o que custar, mas precisa da ajuda de Enbad para isso. Mas Enbad responde que uma das regras do Zot diz que durante o combate, todos os jogadores estão sob proteção, assim como Kaerula e o time Guntrol, que a escada não pôde fazer nada em sua fuga, e como presidente ele não pode quebrar essa regra. Goldin comenta de forma irônica que Enbad personifica todo esse mundo, e nunca abre exceção para nada, mesmo vendo o caos e mortes que o Wufon está causando, mas afirma que isso é bom. Voltando à batalha, Wufon ri loucamente, dizendo para todos queimarem. Seshes, ajoelhada à frente da pirâmide, sofrendo com a combustão interna, percebe que atingiu sua coluna vertebral com a lâmina titã, e não pode mais mover a parte inferior de seu corpo. Ela se lamenta, reclamando por não ter mais o canhão solenoide. E ao pensar no canhão solenoide, Seshes se lembra das palavras de Yanni, dizendo que o gel de Politan, que circula no corpo Fitzroy, mantém a pressão e o equilíbrio, e se ela quebrar uma parte desse equilíbrio, será possível criar uma habilidade especial com esse corpo. Mas a adverte que ela precisa compreender isso, ou não conseguirá usar essa habilidade. Seshes pensa sobre isso, e chega à conclusão que poderá atacar o Wufon dali, se usar essa habilidade. Mas ela hesita por não saber se funcionará, e enquanto se decide se tentará ou não, Seshes se pergunta se o Wufon está realmente onde ela o vê, e pensa sobre ele ter dito que um campo de distorção da realidade o rodeia, e que se errar esse ataque, perderá a luta. Seshes analisa
situação, imaginando que ela mesma não ficaria parada ali na pirâmide se estivesse no lugar dele, mas hesita novamente por poder ser uma armadilha. Porém, ela sabe que se continuar a hesitar, vai cair na armadilha dele, e treme ao ver que está pondo sua sorte em jogo. Então ela para por alguns instantes, suando de nervosismo, e analisa a si mesma, vendo que sua fraqueza é que se ela fica pensando no meio de uma situação ruim, tudo fica confuso, e por isso ela perdeu a luta contra Kursang. Então Sesh se compara a Gali, que sempre pensa em algo durante a luta, e afirma para si mesma que mesmo não sendo algo que se orgulha, tem que encarar que não é esperta. Porém, suas reflexões são interrompidas devido aos danos que recebeu, e ela percebe que o exterior de seu corpo está quase entrando em combustão também, e se pergunta o que ela faz, e acaba olhando para sua mão começando a queimar, e nota algo no reflexo de seu protetor na mão. E sem pensar duas vezes nem hesitar, Sesh quebra o equilíbrio da circulação do gel de Politan em seu corpo, deformando completamente a estrutura molecular de seu corpo, permitindo disparar a partir de seu braço ao definir seu alvo. E seu braço se transforma em um tipo de gancho que se estica em velocidade supersônica, por vários metros, até fincar-se em uma das plataformas distante dali, a impulsionando para trás, e para por uns instantes para ver se sua conclusão estava certa. Gerambo pergunta onde Sesh estava mirando, por não ter nada ali, e de repente a pirâmide e Wulfon desaparecem dali, com suas imagens se dissipando como uma miragem, restando apenas os corpos de suas seguidoras. E ao mesmo tempo, outro homem vestido como Wulfon aparece no local onde Sesh atingiu com seu ataque. Com seu peito atravessado pelo braço de Sesh, ele derruba seu capacete, revelando finalmente o seu rosto, e pergunta como Sesh sabia que ele estava ali. E Sesh mostra sua mão, lhe respondendo que ele não conseguiu alterar a realidade no reflexo. Wulfon diz que aprenderá essa lição para a próxima vez, mas Sesh o destrói por completo sem dizer mais nada, espedaçando o corpo de Wulfon ao recolher sua mão, que volta à posição e formato original em seu braço. Sesh cai de bruços logo em seguida, admirada por ter conseguido, afirmando que conseguiu porque não desistiu, e pergunta para Nis em pensamentos se isso que é perseverar. E assistindo a luta lá da cúpula, Enbad diz para Goldin que a luta acabou, e ele se preocupou à toa. Mas Goldin questiona se ele ainda não entendeu, e lhe informa que Wulfon era apenas um dublê, deixando Enbad surpreso, perguntando onde o verdadeiro está. E logo Enbad sente a presença do Jetangé, chamando sua atenção, e encontra o verdadeiro em meio à multidão. Gerambo vibra de emoção sob a vitória de Sesh sobre Wulfon com um golpe inédito, já gritando que as Space Angels venceram. Mas Hooper, que ainda estava em chamas devido à ilusão não ter sido interrompida com a morte de Wulfon, o manda esperar e diz que a luta ainda não acabou, surpreendendo Sesh, que logo vê que Misha está na tela como última competidora do Starship Cult. Sesh caminha lentamente devido aos danos em sua coluna até Misha, que se curva para Sesh pedindo que faça o que bem entender com ela, e Sesh a observa por uns instantes, pensando em como seria fácil matá-la. De volta à cúpula, Jetangé percebe Goldin e Enbad o observando, e pergunta se eles conseguem o ver. Goldin responde que o aparelho hipnotizador que ele está usando pode anular qualquer tipo de ataque hipnótico, e pergunta a ele se ele está pronto. E informa que dentro de seu corpo ainda há uma mini cápsula previamente implantada, enquanto ainda era uma cobaia, e se apertar o botão ele morre. Mas Jetangé apenas ri, e lança um ataque hipnótico poderoso com vários tentáculos com cabeça saindo de seu corpo, que destroem a armadura de Goldin, o arremessando longe. Goldin cai já quase inconsciente, se lamentando por seu aparelho não ter funcionado, e aperta o botão para matar o Jetangé, se desesperando por não funcionar, devido ao cabo ter se partido no ataque. E Enbad caminha calmamente em direção a ele, indo de frente para seu ataque. E quando os tentáculos estavam prestes a atingi-lo, Enbad junta suas mãos em forma de reza, meditando por um breve segundo, o tornando intangível para os ataques de Jetangé. Então abre seus olhos concentrado nele, afirmando que ninguém altera a realidade sem sua permissão, e desfaz a ilusão de Jetangé ao colocar a palma da mão em seus olhos, seguido por um ataque poderoso com um sutil movimento giratório que quebra seu pescoço. E Jetangé cai aos pés de Enbad já sem vida, em meio à multidão que se reúne em desespero observando. Goldin se lamenta vendo que seu filho caótico já estava morto, e corre até seu corpo e se ajoelha à frente dele, pegando seu pescoço para medir sua pulsação, e diz para
Jetan que por fim reconhece seus sentimentos. Goldin chora segurando a cabeça de seu filho, dizendo para si mesmo que pensou que ele derrubaria a parede do mundo e derrotaria o presidente Enbad, que era isso que ele desejava em seu interior. O que surpreende Enbad, que não desconfiava que Goldin era seu inimigo. Então Goldin aponta uma arma para a própria cabeça, dizendo para Jetan que ele não é um fracasso, mas sua melhor criação. E então dispara, finalizando a si mesmo ali, na frente de seu filho. Enbad apenas o observa, sem demonstrar reação. De volta à arena, Seshes já está bem à frente de Misha, mas diz que isso será fácil demais e não quer matá-la. Então vira as costas, desistindo da batalha, deixando Misha para trás, que chama por Seshes de volta. E o capítulo termina com Gerambo informando que o tempo da batalha acabou, dando a vitória do segundo round para os Space Angels, por ainda terem Seshes, Gali e Zeolf na batalha, enquanto Starship Cult só tinha a Misha. Finalizando assim o capítulo 43 e também volume 7 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Jetan G realmente foi derrotado ou isso não passou de mais uma ilusão? Conseguirão trazer a Elf de volta ou outro competidor se juntará às Space Angels? Onde Gali esteve por todo esse tempo que não apareceu? Se você quiser comprar esse mangá completo pela edição especial da JBC, ou o e-book para Kindle de toda a obra, o link de onde encontrá-los vai estar aqui no comentário fixado. Um salve especial e agradecimentos aos membros aqui do canal, Túlio Nascimento e Eduardo Barbosa. Obrigado pelo apoio, manos, isso ajuda e incentiva demais a continuidade do canal. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram? Já conseguem imaginar o que acontecerá na história, agora que o segundo round acabou sem a participação de Gali? Deixem-nos saber sua opinião, e se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Essa história é bem longa, ainda tem muito conteúdo para mostrar, por isso contamos com seu feedback. E isso é tudo, pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.